A gente vai começar com o João Miragaia. Ele vem sempre aqui, traz uma visão muito particular e especial. Ele sobre a crise em Israel e ele é também mestre em História Geral pela Universidade de Tel Aviv, coordenador do Instituto Brasil Israel. Então vamos dar as boas-vindas, Miragaia. Seja muito bem-vindo. A gente vem comentando aqui sobre, digamos, a crueldade como arma de guerra, né? Porque o conflito foi se arrastando de tal maneira, com dores tão vivas, por parte não só da sociedade israelense, como do que é perpetrado lá pelo exército, pelas forças de segurança de Israel, em Gaza e mesmo na Cisjordânia, que todo mundo fica até constrangido em tratar já desse assunto, já vão faltando as palavras para classificar. No entanto, internamente, aparentemente, o governo continua com muito poder, muito forte, sem sofrer, digamos, arranhões significativos. Embora aparecesse durante algum tempo que, acho que você chegou até a dizer que havia uma crise que poderia provocar alguma modificação, né? Eu queria que você descrevesse como é que está a situação hoje, João, em Israel, como é que a sociedade israelense reage a tudo isso, como o governo responde às diferentes pressões. Bom, bom dia, Mônica. Bom Bom dia dia. a todos vocês. A verdade é que você tem razão. O governo ele se encontra numa posição de estabilidade, principalmente por conta de uma maioria coesa que ele conseguiu construir, atraindo para si um partido que antes estava na oposição, um pequeno partido que antes estava na oposição. E hoje eles têm 68 cadeiras, conseguiram recentemente aprovar o orçamento, que é uma condição para ele continuar, para que o governo continue de pé. E, a princípio, nos próximos 2 anos, não há, enfim, não há um perigo iminente como uma lei que possa derrubar o governo como orçamento. É óbvio que o governo sempre pode romper e a coalizão se desfazer e cair no meio do caminho, já é um país parlamentarista, mas politicamente o governo Netanyahu consegue sobreviver às inúmeras pressões e crises que o acompanham. A gente está chegando a 1 ano e meio desde o ataque do 7 de outubro. A popularidade do Netanyahu ela sofreu uma forte queda, ele foi se recuperando, ainda não alcançou o patamar que ele tinha antes, que já não era dos mais altos, mas a pressão popular não vem surtindo o efeito que surtia até pouco tempo atrás. Simplesmente o governo criou um mecanismo de ignorar os protestos e, enfim, basicamente eles continuam tocando as coisas até com mais agressividade do que antes. Os patamares da posição israelense que a gente vê agora, dos ataques a Gaza, ou até na Cisjordânia, ou até internamente em Israel, a repressão aos manifestantes, eles estão num ponto que talvez a gente não tenha visto antes. Os ataques atuais, eles não matam como os que matavam nos primeiros 3 meses de guerra, mas eles são muito mais intensos do que os que aconteceram, a gente pode dizer, talvez de abril até o cessar-fogo. O que a gente tem visto agora acontecer em Gaza são ataques mais incisivos e com mais mortes do que o que a gente estava acompanhando, talvez nos últimos 10 meses. E realmente, como vocês comentaram antes, não tem uma força internacional, não tem pressão internacional que tenha sido capaz de parar o governo Netanyahu, e agora com o governo Trump, isso parece ser ainda menos razoável, esse cenário pelo menos. Trump tem dado carta branca para Israel seguir adiante. João, bom dia. Léo aqui. Sempre um prazer conversar contigo. Nem imaginava que 1 ano e meio depois a gente já está falando, João, com a situação ainda nesse impasse em relação ao Ah, cessar-fogo, que vai e que volta. Então, vou te perguntar nesse sentido. Você já falou que internamente não tem uma grande pressão em relação ao governo Netanyahu, mas eu queria te perguntar a situação dos reféns. O que é que está, digamos aí, servindo de vetor para que a gente tenha uma perspectiva em relação a esse conflito? Ou não tem nada disso? O que a gente tem hoje é realmente uma situação de impasse e não se sabe o que vai acontecer no curto prazo em relação à guerra Israel-Hamas, João? Olha, se depender da pressão interna israelense, ela existe. A gente tem semanalmente dezenas de milhares, às vezes chegando a centenas de milhares de pessoas se manifestando em Israel, não só a favor do retorno dos reféns, essa é a principal pauta. Inclusive, ontem mesmo saiu uma nova pesquisa no Canal 12, que é o principal canal de televisão israelense, que mostrou mais uma vez, reiterou que 70% da população israelense é a favor de um acordo que dê fim à guerra e traga de volta os reféns. E as pressões internas elas são constantes, mas também são contra o golpe no sistema judicial que o governo leva em curso agora. Enfim, elas são contra o escândalo do Qatargate, que é o aparente envolvimento de membros do gabinete do Netanyahu
com o governo do Catar, que recebiam dinheiro do Catar para trabalhar, para melhorar a imagem do Catar dentro de Israel. Enfim, a gente tem inúmeros focos de protesto aqui no país contra o governo, mas ele tem conseguido se segurar. Caso o governo Trump não tivesse pressionado ali no final de janeiro, a gente não teria tido o cessar-fogo de 2 meses que a gente viu acontecer, com a libertação de boa parte dos reféns, boa parte dos presos palestinos e podendo levar uma situação de, pelo menos um período de uma tranquilidade incomum em Gaza no último ano e meio. Mas o governo Trump deixou de fazer essa pressão. Pelo contrário, respaldou Israel. Então, você comentou, a gente está 1 ano e meio depois, a gente conversou várias vezes nesse meio do caminho, e realmente ninguém imaginava que 1 ano e meio depois a gente fosse viver uma situação como essa. A gente tem inúmeras explicações para que isso tenha acontecido, mas é impossível a gente prever o que vai acontecer em breve. Eu acho que essa reunião dos Estados Unidos, do Netanyahu, essa visita oficial que ele está fazendo ao Trump, ela pode, de alguma maneira, representar uma mudança nos rumos. Mas depende do governo Trump. E depende do governo Trump impor algo ao Netanyahu. O Trump não precisa convencer o Netanyahu. Ele precisa impor a sua vontade. E, aparentemente, ele não está muito predisposto a isso agora. Ele passou a questão de Gaza, que era uma questão que aparentemente era primordial para ele, passou a ser algo corriqueiro, algo que ele não tem mais interesse, não tem mais pressa. Então, a gente não sabe. Agora, como o Trump é muito imprevisível, pode ser que isso signifique alguma coisa. Eu não tenho tantas esperanças, não nutro tantas esperanças nessa reunião, mas é possível. Até porque houve também essa mudança de posicionamento, realmente ficou muito evidente Donald Trump. Minha impressão, não sei se você concorda, Miraga, é que há também, por parte do presidente americano, um objetivo, e ele fala muito sobre Irã, por exemplo, de se utilizar desse momento, assim como Netanyahu, para mudar um pouco da distribuição de poder na região. A gente vê o Irã cada vez mais enfraquecido e em várias frentes, né? A gente fala sempre isso aqui, desde as derrotas que sofreu com o Hezbollah no Líbano, ou então com os Houthis no Iêmen, os próprios americanos atacaram os Houthis, ou então a queda do regime de Assad na Síria. A gente vê um Irã sendo enfraquecido a todo momento, inclusive com a situação do Hamas na faixa de Gaza. Então, não sei se talvez essa seja uma explicação para essa mudança também nesse posicionamento que está sendo respaldada por Donald Trump, inclusive publicamente, né? O que você acha que pode mudar de perspectiva a partir desse encontro ou então intensificar esse processo que a gente está observando? Queria que você falasse mais, abordasse mais esse elemento Trump no desfecho para essa guerra. Bem, eu vou te trazer a minha leitura e vou levantar algumas hipóteses que eu não posso corroborar por enquanto, são apenas hipóteses. Mas o que você colocou é muito real, né? Faz muito sentido. O Trump ele tem interesses estratégicos no Oriente Médio. E o principal inimigo dos Estados Unidos na região, pelo menos o líder desse bloco dos países ou dos regimes ou dos grupos inimigos dos Estados Unidos é o Irã. E esse bloco foi profundamente enfraquecido nos últimos meses, inclusive o próprio Irã. O Irã enfrenta uma crise de energia, o país está com cortes de energia, está passando por uma crise financeira que não é consequência somente das sanções impostas pelos Estados Unidos. O Irã está muito enfraquecido. Seria um timing muito razoável para que o projeto nuclear do Irã fosse atacado, caso esse fosse o interesse de Israel e dos Estados Unidos. Até porque Israel alega que destruiu 3 das 4 principais baterias antiaéreas do Irã no ataque feito em resposta ao ataque iraniano de outubro do ano passado. Agora, por outro lado, os interesses do Trump também são construir uma coligação forte no Oriente Médio, que inclui a Arábia Saudita, que inclui o próprio Catar, os Emirados Árabes, o Egito e Israel. São os países aliados dos Estados Unidos. E Israel representa um problema nessa coligação, porque Israel não tem relações com boa parte desses países, especialmente com a Arábia Saudita, nesse caso, e isso um pouco também impede que os Estados Unidos avancem na formação desse bloco, porque Israel representa muita resistência do mundo árabe. Então, a questão palestina ela é primordial para que esse projeto regional ele possa avançar. E por isso o Trump insistiu no cessar-fogo. Opa! Perdemos. Ser permanente. Voltou. Miraga, desculpe a perdão. interrupção aqui, travou um pouco o sinal. Se puder voltar só um pouquinho no seu raciocínio. Sim. Bom, eu estava dizendo que os Estados Unidos investem na formação dessa coligação e Israel representa um obstáculo, porque Israel não tem uma boa aceitação por parte do mundo árabe. Então, o próprio cessar-fogo que o Trump construiu no fim de janeiro,
tinha como objetivo fortalecer esse projeto. E quando a guerra retorna e com essa força, isso afasta Israel dos aliados dos Estados Unidos. E isso representa um problema. Então, por isso eu acreditava que o Trump ia insistir num cessar-fogo, e o que o fez, talvez, não continuar insistindo, talvez tenha a ver com questões internas do país. O Trump está envolvido em algumas questões simultaneamente, entre elas a economia interna dos Estados Unidos, que afeta muito a sua base, e a minha hipótese é que ele não quer criar problema com a própria base, que é muito pró-Israel, e a gente não está falando dos judeus norte-americanos, esses votam majoritariamente nos democratas, a gente está falando dos evangélicos, e essa mesma base, que é muito pró-Israel, está sofrendo um pouco com as consequências da crise econômica, e eu acho que ele não quer, nesse momento, criar um problema com a sua própria base, uma vez que a sua popularidade anda caindo ultimamente, né? Então, talvez ele queira resolver primeiro outras questões e aí sim investir no seu projeto regional. Agora, quando um país, principalmente uma potência como os Estados Unidos, ou no caso de Israel também, quando um governo passa por uma crise, criar factoides, enfim, fatos novos é um instrumento que é muito utilizável. E eu não descarto, por exemplo, um ataque ao Irã, caso o projeto do Trump interno não funcione da maneira como ele gostaria, ou o Netanyahu não veja outra saída para se manter coeso no poder. Nossa, João, Tabuleiro complexo, né? perspectiva tremenda também essa, né? Mais uma frente de guerra. Mas muito obrigada pela sua presença aqui. A gente não custa lembrar também que Netanyahu leva de presente para Donald Trump nessa visita aos Estados Unidos as tarifas zeradas, né? O Israel está zerando todas as tarifas com os Estados Unidos, um sinal de boa vontade, aí a ver se tem até uma espécie de sinalização nesse caso, né? Se Mas porque, Mônica, Israel, e zera. Sabemos que os Estados Unidos são responsáveis por 35% de todas as exportações de Israel. Ou seja, Israel exporta 30%, um terço que Israel exporta para o mundo vai para os Estados Unidos. É muito significativa essa tarifa. Sim, sem dúvida. Então, vamos ver como é que isso já é uma primeira negociação mais franca, né? Está aberta porque tem esse encontro, não é por telefone ali com Donald Trump. Miragaia, muito obrigada pela sua participação aqui, toda a nossa solidariedade, a sua angústia, sua ansiedade com relação a esse problema. Vamos ficar em contato, porque ainda tem muita história a ser contada aí nesse pedaço do Oriente Médio. Obrigada, um ótimo dia para você, boa semana. Obrigado, para vocês também. Valeu, obrigado. Abraço, Miragaia. Até já, Léo. Até daqui a pouco, meus amigos.